Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, capítulo um pouco extenso, mas eu preciso começar dizendo que o capítulo 12 e 13 do Evangelho de Mateus são divisores de água no ministério de Jesus, né? Capítulo 12 vai apresentar o clímax da incredulidade junto com a inveja de alguns grupos religiosos, destacando aí os fariseus e saduceus. Capítulo 13 começa e vai mostrando a incredulidade daqueles que estavam próximos a Jesus. E a partir de então Jesus vai direcionando o seu ministério para os gentios. Então ele passa a ensinar por parábolas, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. A questão da metodologia de ensino que ele vai aplicar agora por parábolas, né? Para que alguns ouvindo ouvissem e alguns ouvindo não ouvissem, né? Ou não entendessem o cerne da mensagem. Versículo 1 até o versículo 23, para ser mais exato, vai tratar da parábola do semeador, uma parábola muito conhecida. E aí a gente vai tentar falar dela de um todo e volta no pormenores de alguns versículos, né? Parábola do semeador, uma parábola muito conhecida. Jesus vai falar sobre 4 tipos de solos, né? Jesus vai falar sobre a semente, né? Que o filho do homem, o semeador, saiu a semear. Uma parte, a partir do versículo 3 mais exatos, né? Exato. Uma parte ela caiu à beira do caminho, as aves do céu a comeram. Outra parte no terreno pedregoso, né? Onde não havia bastante terra, então nasceu, porque a terra não era funda, mas saindo o sol queimou e secou-se. Outra parte entre espinhos, porque caiu entre espinhos e os espinhos crescendo a sufocaram, né? E outra caiu em boa terra, deu um fruto, uma semente produzindo 100, outra 60 e outra 30 por 1. E aí então os discípulos vão interrogar o mestre acerca da explicação dessa parábola. E ele vai dizer, vai nos deixar de forma clara aqui, que são 4 tipos de respostas que se dão àqueles que ouvem o evangelho. A primeira explicação, né, a primeira resposta, a semente caiu pelo caminho, é aqueles que não entendem o evangelho, né? É um coração que não responde, que caiu pelo caminho. O caminho normalmente é chamado de terra pisada, né? Aquilo onde passam os soldados, passam os transeuntes no dia a dia. E aí a terra está tão pisada que ele não nasce nada, né? Então são pessoas que estão tão aprisionadas ao dia a dia, preso pelo caminho, preso pela correria do dia a dia, né? Que ele não presta atenção à palavra do Senhor e o coração dele está fechado, está pisado para fazer mais coisas, né? Ele está preso à rotina do dia a dia. Essa é a palavra que eu queria achar, né? E aí a segunda resposta que se dá é o coração impulsivo, né? Aquele que age já no presente momento, assim, dá uma resposta rápida àquilo que ele escuta. É os que recebem com alegria, porém não suportam solo pedregoso. Deixa eu só explicar aqui. Na verdade, uma tradução melhor seria solo rochoso, né? Porque toda pedra que tiver à vista de um lavrador, ele vai tirar do caminho para lançar uma semente, né? Mas esse solo rochoso é umas rochinhas que em todo Israel é comum isso. Ela fica a média de 30 centímetros abaixo do solo visível. Então a semente caiu, mas ela para sobre esse solo rochoso, então ela não consegue ter profundidade para penetrar. Então ela nasce bonita. E ela nasce mais atraente do que outro tipo de semente, porque ela cresce muito rápido. Mas da mesma forma que ela cresce, não tendo raiz, porque a terra era pouca, o sol vem e queima, né? São os que recebem a palavra com alegria, porém não suportam a angústia e as perseguições pelo reino de Deus. São aqueles que têm um coração impulsivo, começa lindo, mas não resiste às dificuldades, né? O mesmo fervor que ele tem para começar, ele tem para abandonar. Esse é o segundo tipo de resposta que dá-se àqueles que ouvem o evangelho. A terceira é o que ouve a palavra, porém ela cresce entre espinhos, né? E aí esses espinhos a sufocam. E aí é interessante isso, que humanamente falando, preste atenção nisso, humanamente falando, se você vê um espinho, você não vai tocar nele, né? Você vai se distanciar dele, né? A gente encontra com árvores espinhosas e a gente toma o maior cuidado para não tocar nela, porque o espinho fere, machuca, arranha, penetra, sangra. São funções do espinho, né? E aí Jesus vai colocar esses espinhos como as seduções da riqueza e os cuidados do mundo que sufocam a palavra de Deus. Então, tanto as seduções da riqueza quanto os cuidados do mundo, que aparentemente aos olhos humanos
a vista carnal, são coisas boas, né, que alegra, que traz prazeres momentâneos, Jesus compara com aquilo que fere, sangra, machuca, dói, penetra, judia da alma, né? Então, assim, a pessoa escuta a palavra, é um coração preocupado com outras coisas, ouve a palavra, mas também ouve o mundo, só que ele prefere o mundo, né? Ele dá mais atenção àquilo que é do mundo. A gente vai ter uma comparação clara na Bíblia do jovem rico, né? Ele ouviu Jesus, ele sabia que Jesus era mestre, mas ele preferiu as seduções da riqueza, né? Esse é o terceiro tipo de resposta que dá-se ao evangelho. E a quarta é aquela que caiu em terra boa e frutificou a 130, 100, 60 e 30 por 1. Esse é o que ouve o evangelho e compreende o evangelho. É um coração que responde à chamada de Deus, né? Essa aí é o quarto tipo de solo que Jesus vai nos apresentar aí dentro da palavra de Deus, né? Então essa é a explicação aí mais simples possível da parábola do bom semeador. E aí algumas coisas interessantes é que é aqui que Jesus vai começar a falar, quando os discípulos perguntam, né, por que fala em parábolas, versículos 16 e 17, né? Acho que a partir do 15, na verdade. E aí Jesus vai explicar para eles que muitos desse povo, né, por conta da sua incredulidade, vendo, não conseguiriam compreender as riquezas do evangelho, né? São as pessoas que não respondem ao evangelho como deveria desejar, né? E por isso que Jesus então começa, a partir daí, uma explanação do seu ministério por parábolas. Só neste capítulo aqui são 7 parábolas que nos são apresentadas, né? Depois da parábola da semente, né, pelo caminho, vai ter outra parábola muito conhecida do joio e do trigo. E aí a gente precisa compreender essa questão do joio e do trigo, né? Porque existe uma convivência, né, entre joio e trigo. Para quem conhece um pouquinho da história sobre o joio, vai saber que ele é muito parecido com o trigo em todos os seus detalhes. O que vai mudar de fato no joio para o trigo é no tempo de frutificar, né? Os frutos do joio são pequenos, são feios, são frutos pobres, né? Frutos que não chamam a atenção e deixam a desejar, diferente do fruto do trigo, né? Então a gente precisa compreender o seguinte: Jesus deixa bem claro que ele é o que semeou a boa semente, o trigo, que são os filhos do reino, e o inimigo é aquele que semeou o joio, que são os filhos das trevas que estão no nosso meio. Então a gente vai ter que aprender a andar com eles até o tempo da ceifa. Não é por uns dias, não são por uns anos, mas até o tempo da ceifa. É assim que Jesus vai deixar bem claro nessa explicação, né? A gente precisa compreender e não tentar arrancar forçado o joio, porque de repente está tirando do nosso meio uma pessoa que está em aprendizado, em processo de aprendizado, ao invés de ser um joio de fato, né? Então deixa que Jesus resolve a questão do coração, que é só ele que conhece, né? A partir daí vamos para mais 2 parábolas, né? O grão de mostarda e a do fermento. O grão de mostarda, ele é uma história de contrastes, né? Ele vai explicar que é a partir do mínimo que Deus faz o máximo, né? Ou como diz nos profetas antigos, né? Do micro Deus faz o macro. A gente tem que ter essa compreensão. O reino dos céus, ele começou aparentemente pequeno, como a semente de mostarda, a menor das hortaliças, né? Para deixar bem claro, ele é a menor das hortaliças. E a partir daí ela vai surgir uma árvore frondosa, né? O evangelho pode ter começado pequeno, né? Com um grupo pequeno, com um homem com uma palavra diferenciada, mas eles alvoroçaram todo mundo. E a outra parábola é do fermento, né? Que ela vai explicar que é semelhante a uma mulher que coloca o fermento em 3 medidas de farinha. E aí a farinha vem, leveda, fermenta, cresce a massa. São 2 pontos interessantes para a gente analisar. Primeiro, o grão de mostarda vai dizer que começa pequeno, mas ele vai crescer muito para fora. E a parábola do fermento vai dizer que ele começa pequeno e ele cresce internamente. Então a primeira obra, quem vai fazer é interna, é o Espírito Santo. Nessa questão aqui, o fermento ele não pode ser visto como uma coisa má, porque o fermento normalmente na Bíblia ele é associado ao pecado, a coisas más. Nesta parábola precisamos compreender o contexto, porque na verdade Israel só não usava o fermento na semana
de festas, né, como era mandado, que era a semana da Páscoa. Aí nos demais dias usavam normal para o seu serviço diário, né? E aqui está dizendo sobre um trabalho interno. O fermento ele é colocado e ele vai dar crescimento, né? Internamente ele vai dar crescimento. É o Espírito Santo agindo em cada vida. Então primeiro começa em nós, de nós pequeno para o mundo, e do mundo vai se expandir, né? E é outra lição interessante para a gente entender que o crescimento do reino ele não vem por força, mas com a gente interno, que é o Espírito Santo, né? E para que a gente alcance coisas grandes, a gente vai começar com coisas pequenas, como um grão de mostarda, né? E aí logo após Jesus falar sobre o grão de mostarda do fermento, ele vai explicar por que falava por parábolas, né? E o que são de fato parábolas. Vou dar uma explicação breve aqui sobre parábolas. Parábolas são analogias, né? São pegar ensinamentos do dia a dia e explicar de forma alegórica, né? A palavra parábola significa colocar ao lado para comparação, mas é bom a gente prestar atenção que ele vai citar um salmo messiânico, né? Ele vai apresentar novamente as credenciais do Messias, e ele apresenta o Salmo 78:2 de Asaf, se não me falha a memória, que vai falar que ele falaria com eles por parábolas e mostraria enigmas antigos, ocultos, enigmas ocultos desde a antiguidade. Então Jesus não está trazendo uma invenção, mas está trazendo aquilo que está oculto aos olhos humanos e trazendo então para o dia a dia daqueles que ouvem a palavra de Deus, né? E aí logo após a gente vai para outras parábolas, né? Parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. A parábola do tesouro escondido e da pérola aqui, a grosso modo, não pode ser interpretada como sendo Jesus, porque Jesus não está à venda, né? A gente tem que compreender isso aí. Jesus não está à venda e não está em base de negociação, mas tem que ser compreendida como aquele que achou a verdade do Evangelho na pessoa de Jesus, e ela está tratando de valores e responsabilidades no reino, né? São pessoas que são dispostas a vender tudo o que tem para viver em prol daquilo e para aquilo, né? Como uma pérola de grande valor, alguém achou e agora quer ter consigo, né? Quer ter junto dele. Isso é bom entender, compreender essas coisas. E a parábola da rede, novamente, ela traz uma analogia à parábola do joio e do trigo, né? A rede é lançada no mundo e vai colher todo tipo de peixe, mas aí nos dias finais, né, Jesus vai saber separar o bom do mal. Isso aí novamente mostrando que isso é uma obra que pertence ao Espírito Santo, não a nós, né? E aí Jesus vai dizer para os discípulos, entende todas estas parábolas? Eles vão dizer, versículos 51 e 52, que entenderam. Jesus falou assim, ótimo, porque vocês serão como escribas instruídos, que tira coisas novas e velhas do seu conhecimento, né, do seu tesouro. Então nós, uma vez que compreendemos as verdades bíblicas, né, uma vez que compreendemos a grandeza do Evangelho, uma vez que compreendemos a dimensão da nova vida, temos que ser como escriba instruído e tirar coisas novas daquilo que temos aprendido, e não as coisas velhas para ficar preso em desculpas do passado, né? E aí, a partir disso, versículo 53 até o 58, para a gente fechar, Jesus vai para Nazaré, sua cidade. E aí a Bíblia vai dizer que lá eles se admiraram, né, da sua doutrina. E aí eles vão dizer, não é este o filho do carpinteiro? Não é o nome de sua mãe Maria? Porventura não estão em nosso meio seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas e todas as suas irmãs? Isso é interessante. Note algumas questões aqui para a gente matar essa questão. Primeiro, novamente tratando da familiaridade de Cristo, né, os seus irmãos e não primos, como alguns tentam alegar no dia de hoje, né? E suas irmãs também estavam entre eles. E aí uma coisa interessante, versículos 53 e 54, se admiraram, mas não creram. Não adianta se admirar com os ensinamentos de Cristo se você não crê que ele pode ser transformador na sua história, né? Admirar é uma coisa, crer é outra. A gente tem que estar atento a esse detalhe. Outro, porém, também a gente não pode se acostumar com o sagrado, né? Uma primeira vez Jesus foi expulso de Nazaré. E agora ele retorna a Nazaré. E pelo fato de eles conhecerem seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, eles não querem aceitar o sagrado. Eles não querem aceitar uma palavra mais profunda que pode vir contradizendo a sua maneira de vida, né? Eles não podem aceitar aquilo que vem se opor ao seu pecado. Então o problema de se acostumar com o sagrado é não dar a ele o valor de fato que ele tem.
o valor de fato que ele exerce sobre nós, é se acostumar com o sagrado e achar que pode pecar à vontade, que pode viver da maneira que quer à vontade. Isso é perigosíssimo. Jesus deixou de operar milagre entre eles por conta da incredulidade. E aí Jesus vai dizer que não existe profeta com honra em sua casa, né? Porque as pessoas não querem ser confrontadas pelo seu pecado nem por aquele que eles conhecem. Nós devemos ter a humildade de aprender e aceitarmos sermos confrontados pela verdade do Evangelho, seja ela nos dita por quem for.